Bem-vindos de volta ao canal Resumo Geek. Hoje eu vou contar a história do filme de ação e suspense de 2007 chamado Sentença de Morte. Alerta de spoilers a seguir. Nick e Ellen vivem em uma vida feliz com seus dois filhos. O garoto mais velho, Brandon, adora jogar hóquei, enquanto o mais novo, Lucas, é mais emotivo e gosta de arte. Com o passar do tempo, Brandon melhora suas habilidades no hóquei. Ele até é premiado como o melhor jogador de hóquei do time da escola secundária, deixando sua família orgulhosa. Nick Hume é um homem de negócios que vive na Carolina do Norte. Sua vida familiar ainda é calorosa e feliz. No entanto, Lucas e Brandon têm uma convivência péssima, mas isso é apenas por causa da idade e suas diferenças, porque no fundo eles adoram um ao outro. Brandon agora se tornou um jogador profissional de hóquei no gelo, jogando na NHL. Ele tem um jogo pela frente mais tarde. À noite, Nick o leva para o jogo. Cada ponto que Brandon faz no ringue deixa Nick muito feliz. No caminho de volta para casa, Brandon revela seu plano de se mudar para o Canadá para melhorar seu nível no hóquei. Nick concorda plenamente, confiando nas suas habilidades e na força de vontade de seu filho. Eles estão dirigindo em um bairro de alto índice de criminalidade, quando de repente, dois carros começam a girar em alta velocidade perto deles, o que realmente os assusta. O carro fica sem combustível, então eles encostam em um posto de gasolina. Brandon vai à loja de conveniência para comprar uma bebida, enquanto Nick tem a oportunidade de informar sua esposa sobre os planos de seu filho para o seu futuro. Os bandidos do carro aparecem para arrombar a loja. Eles atiram instantaneamente no proprietário até a morte. Os bandidos têm uma regra: todo recém-chegado deve matar um cara ao acaso para entrar. Infelizmente, a pessoa aleatória escolhida é Brandon. O novo membro da gangue está hesitante, mas ele eventualmente corta a garganta do Brandon com um facão ordenado pelo líder. Nick fica traumatizado ao observar isso. Ele embosca o bandido enquanto o resto da gangue foge, derrubando para tirar sua máscara. O cara consegue fugir, mas acaba sendo atropelado por um carro. Nick então corre para o seu filho e o leva para o hospital. A família inteira chega lá e descobre que Brandon está morto. Nenhuma palavra pode expressar como eles se sentem nesse momento. No dia seguinte, na delegacia, Nick identifica o assassino, um garoto de 23 anos chamado Joey. O funeral é realizado em um dia chuvoso e sombrio, mas a dor deles não parece diminuir tão cedo. Os pais têm dificuldade para dormir. A tristeza acaba com eles e Lucas explode chorando toda vez que ele se lembra de quando Brandon estava vivo. Antes de fazer uma visita à polícia, Ellen pede a Nick que faça algo para que o assassino passe a vida na prisão. No dia seguinte, Nick visita a detetive Wallace e o promotor público. Nick fica furioso quando o promotor lhe diz que a defesa fará um acordo para uma sentença leve, já que não havia provas suficientes para levar o caso a julgamento. Além disso, a câmera de segurança do posto de gasolina havia sido quebrada, portanto, não havia nenhum registro. Quando Nick descobre que Brandon foi morto com uma taxa de entrada para Joey se juntar a uma gangue, ele fica ainda mais chateado. Na audiência de pré-julgamento, ele é convidado pelo juiz a testemunhar sobre Joey como o assassino de Brandon, mas ele surpreendentemente se recusa, explicando que, como estava escuro, ele não pôde ver o rosto do assassino. Isso faz com que todos fiquem pasmos e o juiz desiste do caso. Como resultado, Joey é libertado da custódia. Ele sai para o pátio e acende seu cigarro. Logo em seguida, a quadrilha chega, começa a elogiá-lo e lhe dão as boas-vindas. Billy, o líder da gangue, diz: "Estou muito orgulhoso de você. Agora você se tornou um homem." Nick está espionando e começa a perseguir seus carros. Enquanto isso, Joey recebe um prêmio, uma garota de programa para se divertir. Ele também recebe um punhado de dinheiro de Billy. Decepcionado com a lei, mais tarde naquela noite, Nick está à procura de uma arma. Ele revela à sua família que o assassino foi libertado por falta de provas. Ele finge deixar algo no escritório e depois sai. Quando Joey sai do local, ele fica surpreso ao ver Nick na sua frente. No ataque de raiva, Nick o ataca e os dois lutam. Enquanto eles lutam pela sobrevivência, tudo acaba com a faca apunhalando o corpo de Joey acidentalmente. Nick testemunha Joey em seu próprio banho de sangue. Ele dirige para algum lugar distante e joga a faca ensanguentada fora quando retorna para casa. Ao ver a sua mão ferida, Ellen fica chateada e lhe faz um curativo. Depois eles explodem em choro. Entretanto, Nick é atualmente um assassino, assim como uma vítima. Em outro lugar, Billy faz uma visita a Bones, seu superior, para quem toda a quadrilha trabalha. Billy entrega o dinheiro do assalto ao posto de gasolina, mas Bones o castiga porque há pouco dinheiro e o demite. Em seguida, Billy chega ao esconderijo, onde seus homens cozinham metafetamina, que é a base principal da quadrilha. Um de seus homens, Bode, lhe dá a notícia de que Joey tinha morrido, o que o deixa chocado e enfurecido. No escritório, a detetive Wallace aparece e informa Nick que o assassino de seu filho está morto. Ela
fica intrigado com o curativo de sua mão, assumindo que ele está ligado à morte de Joey. Mais tarde, no bar, a gangue está bebendo em homenagem a Joey, acreditando que ele era um bom soldado. Nesse momento, Billy chega furioso por eles não mostrarem respeito a Joey. De volta aos negócios, eles pensam nas gangues rivais que podem ter matado Joey, até que um dos membros da gangue revela que sua irmã viu um homem de terno na noite em que Joey foi morto, e depois ela confirma que é Nick em uma foto de jornal. Em seguida, na rua, Nick volta a colocar curativos e não vê que o membro da gangue, Bode, está atrás dele. Enquanto isso, Billy fica de olho neles à distância. Pouco antes de Nick ser baleado por Bode, ele consegue desarmá-lo usando sua mala. Billy e seus homens começam a atirar no meio da rua cheio de gente, deixando todos em pânico. Nick corre para um beco estreito, enquanto uma série de gangsters também se espalham por todos os lados. Billy aproveita todas as oportunidades para atirar em Nick, fazendo desistir da sua mala para correr mais rápido e conseguir sobreviver. Billy grita com raiva, como se tivesse perdido seu irmão para este homem. Ele entra no prédio enquanto a gangue o persegue como um louco. Ele acaba chegando em um estacionamento e aciona aleatoriamente vários alarmes de carro para confundir a quadrilha. Quando Nick chega ao último andar, ele acaba preso num carro por um dos bandidos. Quando o carro se move por trás, ele acaba caindo lá de cima. Nick foge a tempo, mas o homem morre na queda. Depois disso, Nick recebe uma ligação de sua esposa e descobre que Lucas desapareceu. Em outro lugar, a detetive Wallace chega ao local do crime. Ela encontra a vítima da mesma gangue que Joey. É bastante claro que Nick está por trás disso. Mais tarde, Nick encontra Lucas, onde Brandon foi morto. Lucas está tão arrasado e desdenha de seu pai, que sempre se preocupou apenas com Brandon e ignora totalmente os seus sentimentos. Nick começa a discutir para levá-lo para casa, pois esse é um lugar perigoso para se ficar. Em casa, Ellen abraça Lucas e implora que ele nunca mais saia de casa assim. No dia seguinte, Bode aparece no escritório de Nick para devolver a mala que ele deixou cair durante a perseguição. Bode também o ameaça dizendo: "Você tem o direito de saber como está morrendo", antes que o segurança o acompanhe até a saída. Ao abrir a mala, Nick encontra uma foto de sua família. A foto implica que o gangster planeja matar toda a sua família, menos ele. Nick fica agitado e liga para um número encontrado na mala que pertence a Billy. Billy avisa que Nick comprou uma sentença de morte para sua família. Joey era seu irmão. Sem perder tempo, Nick liga para casa, avisando sua esposa e Lucas para ficarem em casa. Então ele liga para a detetive, informando-a com desespero e solicitando forças de apoio. Ao voltar para casa, ele tranca todas as janelas, deixando todos perplexos e em pânico. Pouco depois, a detetive Wallace chega e lembra a Nick que foi ele quem começou a retaliação, colocando em risco sua própria família. A detetive pede a ele que confesse o assassinato, já que os oficiais estão prestes a proteger sua família de qualquer maneira. Mas ele se recusa. Mais tarde naquela noite, enquanto toda a família está dormindo, Nick é despertado por um alarme de carro do lado de fora. Ele nota que os dois policiais foram brutalmente assassinados. Num piscar de olhos, ele encontra os gangsters na casa. Nick consegue sobreviver e se esquiva de vários tiros, e também faz com que um deles leve um tiro. Mas tudo isso acaba quando sua família é levada em cativeiro pela gangue. Billy logo atira sem piedade em Ellen, Lucas e Nick em pouco tempo. Alguns dias depois, Nick está se recuperando no hospital. Ele se considera culpado pela morte de Lucas e Ellen, então é revelado que Ellen está morta, mas Lucas ainda está vivo. Sabendo disso, ele corre para encontrar seu amado filho em coma. Ele pede desculpas a Lucas por nunca ter sido um bom pai. Minutos depois, a detetive fica surpresa ao notar que Nick escapou pela janela. Logo, Nick chega em sua casa, que agora é uma cena de crime. No dia seguinte, ele vai ao banco para esvaziar a conta bancária da família, já que não há mais família. Então ele encontra o esconderijo do grupo com a ajuda de um colega de trabalho. Ele vai até o café, pergunta ao barman sobre a gangue e mostra uma enorme quantidade de dinheiro. O cara o ignora e até o insulta. Num ataque de raiva, Nick começa a bater nele e depois ataca um cara na cadeira que tentou intervir. Nick acaba conseguindo o paradeiro de Billy e também o endereço de Bones para arranjar algumas armas. Quando ele chega na casa de Bones, inicialmente Bones não mostra interesse, mas logo muda de ideia. Ao ver a bolsa de Nick cheia de dinheiro, Nick compra várias armas, inclusive uma espingarda. Antes de sair, Bones revela que Billy e Joey são seus filhos e já sabe que Nick planeja matar Billy, mas Bones garante que ele não pode lhe causar nenhum dano. Por isso, Bones permite que Nick se afaste sem lutar. Ele volta para casa para verificar
identificar as armas e treinar para se acostumar com elas. Então ele raspa sua cabeça ferida e em seguida ele vai até as coisas de Brandon, pega o casaco que ele usou no dia em que morreu e o veste e depois vai até a quadrilha. Ele consegue encontrar um lugar no fundo de um corredor. Nick explode a porta usando a caçadeira, assustando o homem que está lá dentro. O homem fica estupefato, pensando que Nick deveria ter morrido. Então Nick dispensa a garota e lhe aponta uma arma no pescoço, conseguindo assim descobrir onde Billy está. Ele então instrui o homem a ligar para Billy, que descobre que Nick ainda está vivo. Tiroteio também o alarma de que seu homem está morto. Em seguida, Bones e seu filho mais velho, Billy, se encontram. Bones avisa Billy que as coisas estão ficando fora de controle e o instrui a parar de lutar contra Nick. Então Billy atira impiedosamente em seu pai. Enquanto isso, Nick rompe a entrada do esconderijo para matar um dos bandidos no carro, antes de lhe dar a chance de recarregar sua arma ou fugir. Depois, ele entra no prédio, embora tenha quase morrido algumas vezes. Ele acaba matando toda a gangue, um a um, até restar apenas Billy. Billy se aproxima de Nick, pensando que ele está sem armas e diz sarcasticamente: "Olhe para você, você é um de nós agora." Mas quando Nick saca outra arma do bolso, ele sabe que não tem nenhuma chance. Então Nick o mata e volta para casa. Ele começa a assistir o velho vídeo familiar e espera sua prisão inevitável. A detetive Wallace chega e lhe informa que Lucas começou a se mexer. Ela também teme que Lucas seja um gangster como Nick foi nos últimos dias, porque ele será um garoto de 14 anos que não tem ninguém a quem se apoiar, além do trauma esmagador pelo qual ele passou. Mas agora Nick está sentindo uma miséria tão profunda que nem consegue reagir. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.